Fala pessoal, tudo bem? Professor João Lara, do Discursiva na Prática. Hoje, para a gente falar de uma oportunidade excelente, principalmente para quem vem do concurso do BNDES, para quem estuda para a área de controle e também para a área fiscal. É um concurso que não está sendo muito visado. É, eu sou de Belo Horizonte, então por isso eu fiz questão de analisar bem esse edital. Eu conheço pessoas, né, que trabalham no órgão, me passaram algumas informações. Então, hoje no vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise do edital voltada para a prova discursiva, claro, mas eu vou falar algumas coisas do cargo. Claro, a gente está falando do concurso do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG. Trata-se de uma empresa pública, então, até por isso, a gente tem pouca informação, né? A gente não tem tanta informação quanto a remuneração, salários, plano de cargo. Eu fui atrás disso, então, hoje no vídeo aqui eu vou passar um pouco para vocês essas informações. É claro que eu não recebi nada de forma oficial, tá? Ainda que algumas coisas eu tenha recebido de pessoas que trabalham lá, eu não recebi nada de forma oficial. Então, faço esse alerta, né? Tratam essas informações com parcimônia, porque não há nada vinculado. Então, não tem nenhuma posição do banco em relação a isso. Porém, são pessoas que conhecem o dia a dia, que já trabalharam ou que trabalham lá e que me passaram parte dessas informações e eu compilei para passar para vocês. E, além disso, a gente vai analisar esse edital com a perspectiva da prova discursiva, principalmente porque vocês vão ver, a discursiva vale muito nesse concurso. Então, é uma excelente oportunidade. Eu vou começar aqui a apresentação e a gente vai passando um pouquinho do que vos espera para o edital e para a prova do concurso do BDMG. Bom, agora vamos falar então da discursiva do concurso do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A prova discursiva vão ser dois tipos de questão. Então, você vai ter uma redação para escrever de até 30 linhas e uma questão de situação-problema para ser escrita em até 90 linhas. A redação ela vai valer 20 pontos e a questão ela vai valer 60 pontos, totalizando 80 pontos. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho do cargo em si. Então, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ele tem como seu cargo principal o cargo que está sendo ofertado aqui, nesse concurso, que é o cargo de analista de desenvolvimento. É um cargo muito parecido com o analista do BNDES. Então, basicamente, né, você vai exercer ali a função de, é, da parte da atividade fim do Banco de Desenvolvimento. Né? Então, vai analisar propostas de operação de investimento, de empréstimos, vai fazer pareceres. Então, é claro, tudo vai depender. É um banco grande, claro. Nós estamos falando, comparativamente com o BNDES, trata de um banco regional, ou seja, está mais voltado, né, para os projetos, para os investimentos regionais. Porém, há um mix muito grande de temática, porque um banco de desenvolvimento, principalmente de regiões, né, grandes como Minas Gerais, passam por várias áreas. Então, você pode analisar aí projetos de mineração, agricultura, pecuária, infraestrutura, enfim, saneamento, vários tipos de projetos. Então, é possível trabalhar com diversos temas. Eu acho que isso que é uma das coisas mais legais quando a gente analisa um carro, é a possibilidade de trabalhar com vários temas, porque é claro que cada um vai se sentir bem, né? Vai se sentir realizado trabalhando em algum tema. Quando você tem a possibilidade no órgão, dentro do tema, de ter várias opções, você fica mais tranquilo de se realizar profissionalmente. Porque, eventualmente, se você entra no órgão, você cai numa área ali que você não. Ah, uma área mais de controladoria e finanças, por exemplo. Aí você não se dedicou muito com ela. Aí depois você pode pegar uma análise de investimento, de projetos, algo mais financeiro, enfim. É, ter essa possibilidade, eu sempre considerei muito importante. Então, é mais uma coisa, um ponto que conta muito a favor para quem está pensando ainda e na dúvida se prepara ou não para esse certame, beleza? Então, passando aqui, a remuneração do cargo. O vencimento básico, é R$ 9.571,25, e tem um auxílio alimentação de R$ 1.984,90. Isso tudo dá R$ 11.500. Porém, a gente vai ver mais pra frente, tem vários benefícios, vários mesmo. Eu vou listar aqui alguns. Então, eu não vou compartilhar um documentinho que eu fiz aqui. Como eu disse, são informações não oficiais, mas informações, de certo modo, confiáveis, que podem ser utilizadas para você balizar a sua decisão, tá? Não quer dizer que você tem que é uma garantia que isso acontece, até porque, como se trata de uma empresa pública, existe muita coisa envolvida, então existe a mudança de gestão, tudo isso pode ser mudado. Então, as informações do cargo que eu passar para vocês, elas podem se alterar ao longo do tempo, mas elas são boas balizas para você tomar a decisão de fazer ou não esse concurso. Então, em relação à remuneração, a gente tem R$ 11.500, que seria o vencimento básico, mais o auxílio alimentação. Mas, além disso,
nós temos os seguintes benefícios, tá? Participação nos lucros e nos resultados, o famoso PLR. Como a gente está falando de uma empresa pública, diferentemente, claro, dos órgãos públicos, né, da administração direta e indireta, em geral, a gente não está falando de cargo efetivo. Então, os funcionários podem sim, né, como a empresa pública ela dá lucro, então os funcionários podem sim participar do lucro. Então, esse PLR varia, né, de ano a ano, a depender do lucro da empresa. Fala-se algo entre 2 a 3 salários, tá? Eu ouvi falar isso, mas tudo depende do seu cargo. Então, você entrou agora, provavelmente vai ter um PLR mais baixo. E aí, à medida que você vai crescendo na carreira do banco, você vai receber um valor de PLR maior. Número 2, participação de programa de participação nos resultados. Então, PPR. Então, o PDMG, além do PLR, ele tem um programa de participação que está muito relacionado com metas individuais. Então, você recebe o PLR, que é em relação à meta do banco, ou seja, o resultado financeiro do banco, mas você também participa do programa de participação de resultados, que ele está vinculado às suas metas individuais. Então, provavelmente, são alinhadas metas ali com a sua chefia imediata, e a partir do cumprimento dessas metas, você pode ganhar até 2,5 vezes o seu vencimento básico no ano. Então, já é mais um acréscimo aí no seu salário. Além disso, o vínculo, né, do sindicato bancário, quem trabalha em banco, quem trabalha em banco, sabe que o sindicato bancário é um sindicato muito forte, é a garantia de que vai ter a correção da inflação todo ano. Além dos 1.984, do ticket de alimentação, existe um 13º de alimentação, que é mais ou menos, acho que se não me engano é metade do valor, é 874, também está no edital isso. Além disso, para quem tem filho com deficiência, recebe um valor extra de R$ 659,67. Tem o auxílio creche babá, que vai até R$ 659,67 também. E o auxílio creche babá, é isso, né? Isso. Então tá. Então você tem o auxílio creche babá de R$ 659,67 e, além disso, para quem tem um filho com deficiência, recebe mais um auxílio de R$ 659,67. Isso é por filho, tá? Existe uma boa assiduidade, que é uma ausência justificada uma vez por ano, então você tem uma abono de um dia por ano, quiser emendar aquele feriado, fazer alguma coisa, isso é muito bom, é um benefício que não é muito comum na iniciativa privada, então, por mais que o banco, né, seja uma empresa, né, é uma empresa pública, então acaba trazendo alguns outros benefícios das carreiras efetivamente públicas do, da administração direta e indireta. Além disso, tem um plano de previdência privada, o que é muito bom. A gente sabe que hoje, né, quem entra no serviço público tem apenas direito a uma previdência complementar. Então, esse plano de previdência privada, ele segue muito a linha dos planos de previdência complementar hoje, que existe o recolhimento de parte do funcionário e também a instituição, né, no caso o banco, vai dar uma outra parte, normalmente em igual, percentual igual. Isso faz com que ajude, né, a fazer um plano de previdência mais robusto. Tá? Além disso, tem o benefício de saúde. Não consegui, tá, extrair o valor desse benefício de saúde. Existe uma variação nesse valor e esse contrato ele é constantemente alterado. Então, essas foram informações que eu recebi. Então, auxílio de saúde, eu não consigo passar para vocês uma média de valor hoje, mas, olha, PLR, PPR, auxílio creche, plano de previdência, auxílio de saúde, reajuste anual, é muito benefício, gente. Então, para quem acha, por exemplo, salário de 9.500 talvez não seja um salário muito alto, quem já, por exemplo, já está no outro cargo público, então está mirando salários maiores, quem fez o BNDES mirando, né, que realmente tem um salário maior, 20 mil ou mais inicial, no final das contas, aqui o salário a gente está falando tranquilamente aí de inicial, né, considerando tudo ali, de um salário de 13, 14 mil, tá? Então, além disso, uma outra informação que eu tive é que os cargos comissionados lá são muito bem remunerados. Então, é claro, você vai ter mais responsabilidade, mas quem tem um perfil de gestão, quem tem vontade de crescer, fazer uma carreira no banco, é muito bem remunerado para isso. Então, inclusive, se você, além do cargo de comissão, te dá uma remuneração maior, o que acontece em qualquer parte da administração pública, você também aumenta, né, no banco o seu percentual do PDR. Então, é algo potencialmente que aumenta muito o salário. Então, isso é uma outra bela oportunidade quando a gente fala em trabalhar em banco de desenvolvimento. Beleza? Vamos ver se eu falei tudo aqui. Tá, aqui eu passei por tudo, então, beleza. Tá, ainda em relação ao cargo,
eu fiz algumas perguntas para o banco por e-mail, recebi de forma extraoficial, então não há garantia de nada, mas perguntei se todas as lotações são em BH, sim. Todas as lotações serão em BH. Quem não conhece Belo Horizonte, o Banco do BDMG fica num lugar excelente, assim, é uma parte muito nova da cidade, no bairro de Lourdes, fica na Rua da Bahia, então, realmente, assim, quem vier para BH, quem for para BH, saiba que vai trabalhar num dos melhores pontos da cidade. Então, mas em relação a isso, também perguntei sobre a possibilidade de home office. A princípio, o que foi respondido é que o regime é híbrido, a padronização é híbrida, mas que os novos colaboradores, inicialmente, trabalharão presencial durante um período de adaptação funcional. Qual é esse período? Não foi informado. Mas é o normal, né? Você passa no concurso, ali vai ter algum tipo de programa de formação, vai ter um período de adaptação, então é normal que os primeiros meses, pelo menos, ou quem sabe anos, sejam presenciais para você pegar, né, a estrutura e a dinâmica do órgão e o trabalho, efetivamente. Então, inicialmente, vai trabalhar presencial, mas tem até um ajuste já com o sindicato. O padrão seria o regime híbrido, 2 ou 3 vezes por semana, pelo que eu apurei, depende de setor a setor, mas é algo como 2 vezes por semana, 3 em casa, ou 3 vezes por semana e 2 em casa. Tá? Além disso, perguntei quais que são as atividades do análise de desenvolvimento. Então, eles me responderam que o cargo de análise de desenvolvimento é um cargo único e amplo, e as principais atribuições são análise, pesquisa, emissão de pareceres, aplicação de conhecimentos técnicos científicos, elaboração de políticas e metodologias, de mapeamento e melhoria de processo, entre outras tarefas que, por sua natureza, enquadram-se na sua área de competência. Então, como eu disse mais cedo, é um cargo muito amplo, muito abrangente, e que há diversas possibilidades de você se satisfazer e se realizar profissionalmente no âmbito. Em relação à divisão ali das ênfases, né? Lembrando, o edital dividiu em 4 ênfases. A gente está focando aqui, né, na ênfase 1, que é de gestão e controladorias, e na ênfase 3, que é de engenharias. Essas 4 ênfases, mas além disso tem a ênfase 2 e 4, que são mais voltadas para a parte de tecnologia da informação. E eu indaguei o banco se há uma possibilidade de lotação independentemente da área que for escolhida. E eles responderam que ao ingressar, a lotação acontecerá conforme a ênfase que o candidato se inscreveu. No entanto, a alocação do BDMG é prerrogativa do banco e acontecerá conforme as suas necessidades. Então, é possível que, eventualmente, você faça concurso para a área de TI, mas a sua experiência profissional seja outra área, seja na área de engenharia, por exemplo, e eles te aloquem nessa área. Então, a tendência é que você seja alocado, né, com ênfase na sua ênfase escolhida, na área de, de ênfase escolhida na hora da inscrição do concurso, porém, não há nada vinculado, claro, o interesse da administração vai falar mais alto nessa hora. Por último, perguntei a respeito de plano de cargos, tá? A carreira de análise de desenvolvimento ela está estruturada em 4 níveis. Então, você tem análise de desenvolvimento júnior, pleno, sênior e master. E que dentro de cada um desse nível existem graus. Então, é a famosa progressão. Quando você sobe de um grau para o outro dentro desse nível, a gente está falando de progressão. Quando você está subindo dentre esses níveis, a gente está falando de promoção. Então, de júnior para pleno seria uma promoção. Agora, do primeiro grau do júnior para o segundo grau, seria a progressão. E aí, eles falaram que vão divulgar no site. Então, se não divulgaram ainda, deem uma olhada, porque eu a princípio tinha procurado, não tinha achado, mas eles comunicaram que iriam divulgar isso. E explicando direitinho, né, quantos graus teriam, mas em suma, o primeiro nível, que é o nível júnior, você tem 4 graus. P01, P03, G01, G06. E aí os demais níveis, você tem ao todo apenas 2 graus. Então sobe 2 graus, já ganha, progride 2 graus, já ganha uma promoção. Basicamente, tem várias regras. Então, como se trata de um banco, existe uma progressão que ela não é vinculada, tá? Então, ela vai depender de análise de desempenho e ela vai depender de disponibilidade financeira. Então, não vai ser todo mundo do setor que vai ser promovido ou receber a progressão. Então, em regra, a cada grau, a gente vai ter 3% de aumento, só que a gente tem algumas exceções, que o primeiro você ganha 6% e na segunda progressão você ganha 12% de aumento. Fora isso, são 3%. Essas são as informações que eu consegui extra oficialmente. Mas a própria pessoa disse que é confuso, porque existem várias regras que envolvem, exatamente por ser algo muito relacionado à meta. Então, você tem que
bater as suas metas individuais e também a disponibilidade orçamentária. Então, não adianta todo mundo do setor bater se não tem disponibilidade para progredir ou para promover todo mundo. Beleza? Então, eu acho que, em resumo, está bem claro que você está com um cargo muito bom, com muitas oportunidades. E eu fico à disposição também. A gente tem, né, o Instagram do Discursiva na Prática, para vocês mandarem. Eu vou tentar ainda levantar outras informações. Quem quiser comentar aqui, mandar aí nos comentários, e tiver alguma dúvida, eu posso tentar também procurar saber com essas pessoas que eu conheço e se dispuseram a falar um pouco mais do cargo. Beleza? Prosseguindo, então, para a gente falar mais agora do concurso. Vamos lá. Por que que a discursiva vale tanto? Gente, serão 120 questões de certo e errado. Para quem conhece, né, o padrão Sebrasp sabe que a nota de corte, né, nesse caso, abaixa muito, porque uma questão errada anula uma questão certa. E, além disso, a gente vai ter 80 pontos destinados à discursiva. Ou seja, só se a gente olhar, né, o valor teórico aí da discursiva seria 80 pontos em 200, 40% da nota. Isso já é muita coisa, mas na prática é muito maior o peso da discursiva. Por quê? Porque, principalmente numa prova de certo e errado, você não vai ter notas como 95%. Não, podemos até ter, né, os outliers lá em cima com 90% líquido, mas provavelmente o Sebrasp vai fazer uma prova com um nível um pouco mais alto, né, tende a ser uma prova com um nível alto, que os primeiros colocados farão 80, 80 e poucos por cento. Ao contrário disso, na discursiva, é plenamente possível você fazer 90 e chegar perto de 100% no valor total, tá? Então, veja que a amplitude da nota da prova discursiva é muito maior que da prova objetiva. Certamente os classificados ali da prova objetiva que vão ter as discursivas corrigidas, eles vão ficar ali com 10, 15%, né, de amplitude ali entre os primeiros e os últimos a serem corrigidos, tirando um ou outro outlier. Agora, se você pegar de todos que forem corrigidos, quem for melhor na discursiva, quem for pior, provavelmente vai ter gente eliminada, vai tirar menos de 50, menos de 40, menos de 30%, e vai ter gente tirando quase total. Então vai ter uma amplitude aí de 70%. Ou seja, o seu ganho marginal em relação aos outros candidatos na discursiva ele é muito maior. Você pode ser o 0,1 no objetivo, mas seu ganho em relação aos outros candidatos, ele não consegue ser muito grande, porque todo mundo fica muito parelho. Agora, na discursiva, você tem um ganho marginal muito maior assim, dos seus candidatos, porque você pode ganhar muitos pontos sobre eles. Tá? Então, como eu disse, vai ter uma questão, situação problema, 90 linhas valendo 60 pontos. Essa questão é relacionada a conhecimentos específicos de cada ênfase. Então, pega lá as matérias de conhecimentos específicos. E uma dessas matérias, o Sebrasp vai fazer uma questão situação-problema, que a gente vai explicar um pouquinho o que seria essa questão de situação-problema. E, além disso, vai ter uma redação dissertativa, provavelmente vai ser a mesma, né, para todos os carros, né, para todas as ênfases, de 30 linhas, valendo 20 pontos com o tema de atualidades. A gente tem 4 horas e meia para fazer essas duas provas. A objetiva vai ser feita pela manhã e à tarde vão ter 4 horas e meia para fazer essas duas provas. É um tempo bem razoável, tá? Bem razoável mesmo. Acho que não é tanto problema assim. Então, claro, é uma questão de 90 linhas, tem que treinar muito a mão, às vezes até fisicamente ali, tem que tomar cuidado para não chegar despreparado, ficar com a mão doendo na hora da prova e isso acabar prejudicando, mas no geral, 4 horas e meia para fazer aí as 120 linhas é um tempo razoável. Não acho que vai ser muito problema para quem estiver bem preparado, tá? Bom, então vamos entender o que é essa situação problema. Para quem conhece, a gente explica melhor no curso, mas existe um padrão do Sebrasp que ele cobra dentro dos 100% da nota. Então, se a questão vale 100 pontos, ele destina 95% para o desenvolvimento do tema e 5% para a apresentação e estrutura textual. Então, a apresentação e estrutura textual seria a apresentação do texto, legibilidade, respeito à margem, e a estrutura textual seria a coerência e coesão ali do texto. A gente, por nossa experiência, fazemos muitos recursos, né? Principalmente na Banca Sebrasp, que é uma banca que nos últimos anos aí dominou o mercado de concurso. A gente sabe que nesse ponto, né, no 100%, aqui se refere muito mais à apresentação do que à estrutura textual propriamente dita. Mesmo um texto com pouca coerência, pouca coesão, dificilmente ele é penalizado aqui. Mas um texto que não respeita a margem, um texto que tem muita rasura, um texto que está sem legibilidade, eles são penalizados nesse ponto aqui. Do outro lado, no desenvolvimento do tema, basicamente, o Sebrasp tem um padrão de colocar tópicos a serem respondidos. 3, 4, às vezes mais, provavelmente numa questão de 90 linhas vão ser mais do que 3. Então, são tópicos que você tem que responder. E isso, a soma disso, né, que seria o conteúdo em si, eles darão 95%
da nota. Então, a tendência, né, numa questão de 60 pontos aí, seriam 3 pontos para a apresentação dos 60 e 57 pontos para o desenvolvimento do tema. Veja como é diferente, assim, como é importante para o Sebrasp o conteúdo em si. Porque a apresentação, ela a parte formal de apresentação de estudos, ela é meio deixada de lado. Então, é bem diferente de algumas outras bancas e é muito importante ter essa consciência durante a preparação. Aqui, vou dar um exemplo, trouxe um exemplo de situação-problema, tá? Do concurso do Bacen. Então, é bem na linha do que está sendo pedido no BNMG, muito parecido, tá? Vale a pena conferir essas questões. E aí, o que seria primeiro, assim, uma situação-problema? Basicamente, situação-problema seria um estudo de caso, tá, gente? Então, em termos práticos, são sinônimos. Estudo de caso, situação-problema. O que significa isso? Que a banca ela vai te dar um caso hipotético, né? Uma situação-problema. E com base nesse caso hipotético, você vai ter que dar soluções, basicamente. Mas o que acontece? O Sebrasp é uma banca muito conceitual. Então, mesmo nas questões de caso concreto, né, de estudo de caso, de situação-problema, ele pede alguns conceitos. Até porque é uma questão de 90 linhas. O caso, você provavelmente responderia em 30 linhas. Só que, como ele quer avaliar, né, uma quantidade maior de linhas, um texto mais robusto, ele coloca aspectos conceituais também na situação-problema. Então, olha que interessante. Esse caso aqui, que é o mais recente, eu acho que é o mais, que tem a maior similitude com o que vocês vão enfrentar no BDMG em relação à situação-problema. Ele traz um caso aqui, ó, durante a fiscalização de determinada instituição financeira pelo Bacen, foram identificados os seguintes fatos a quem sejam em dúvida. Então, está falando sobre provisão, passivo contingente, ativo contingente. Aí ele dá os dois problemas encontrados, e aí, considerando a situação hipotética, esclareça fundamentalmente se os procedimentos contábeis descritos em 1 e 2 obedecem às normas brasileiras de contabilidade que tratam de provisão, passivo contingente e ativo contingente. Isso aqui vale 15,50 pontos. Então, de fato, a análise da situação-problema, ou seja, a solução, ó, esclareça fundamentalmente se isso obedece à norma. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você tem que analisar se a situação obedece ou não à norma. Então, é algo conclusivo. Olha, isso obedece por causa disso. Ou isso não obedece por causa disso. E na 2 a mesma coisa. Ó, essa situação está de acordo com a norma, fundamenta por quê, e, ou não está de acordo com a norma e fundamenta por quê. Então, muito simples. A gente tem uma aula específica, como responder estudo de caso, é bem importante. Estudo de caso e situação problema, mesma coisa, beleza? Mas, é importante saber que no caso do Sebras, além do estudo de caso propriamente dito, além da situação problema a ser resolvida propriamente dita, eles trazem, olha, outros pontos, aqui ele trouxe 4, que são meramente conceituais. Ou seja, poderia ser uma questão conceitual. Ó, elabora o seu texto, define a provisão, estabelecendo a relação entre provisão e passivo. Define ativo e passivo contingente. Ou seja, puramente conceitos. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque na hora de estudar os conhecimentos específicos, é importante que você saiba que o Sebrasp gosta muito de conceitos. Então, quando você está estudando, se você está estudando uma matéria passível, né, impossível de cair na discursiva, tenta fazer o trabalho, né? A reflexão se, olha, eu conseguiria explicar esse conceito aqui? Conseguiria explicar o que é ativo contingente? Eu conseguiria explicar o que é uma provisão? Conseguiria explicar o que é uma debênture? Conseguiria explicar o que é um, um valor presente líquido? Uma taxa interna de retorno? Enfim. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque o Sebrasp adora conceitos, ainda que a cobrança seja de uma situação problema. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente vê aqui. Aí, aqui a gente tem o espelho de correção dessa prova, para quem não conhece o Sebrasp. Então, olha aqui, 2,50, a prova valia 50 pontos, 2,50 foi destinado para apresentação e estrutura textual. E 95%, ou seja, 47,5% foram destinados para o conteúdo propriamente dito, sendo que apenas 15,5% foram para o posicionamento sobre os fatos 1 e 2, ou seja, para a situação problema em si. O resto, tá, 42 pontos, não, 32 pontos, desculpa, foram destinados para avaliação conceitual, de passivo contingente, de ativo contingente, de provisão. Então, olha como é importante, né, dominar ali o assunto. E, claro, se você domina o conceito, seria muito mais fácil de aplicar ali na situação do caso concreto. Então, isso também é um ponto a se levar em consideração. Então, aqui está um exemplo aí de espelho de correção, que
que mostra muito claramente como funciona. Aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de redação, mas veja que não há muito espaço para o examinador tirar ponto de estrutura textual. Então, aqui, situação problema, não existe colocar introdução e conclusão, gente, não existe. Você vai estar rasgando linha, colocando coisas que não dizem respeito, né, à resposta. Então, aqui, ó, como é que a gente ia começar? Provavelmente, já ia no primeiro parágrafo, direto definindo, definindo, e depois eu faria mais 2 parágrafos analisando uma das duas questões. Mas também poderia começar analisando a 1 e a 2 e depois definir. Então, nesse caso aqui, ó, eu faria 2 parágrafos mais 4, 6 parágrafos. Esse é um ponto que a gente bate muito na tecla. Responder questão, Sebrasp, direto ao ponto, sempre. E sempre tenta fazer um paralelo, né, no número de parágrafos com o número de quesitos a serem respondidos. Isso ajuda muito, facilita a vida do examinador e, consequentemente, melhora a chance de você ter uma nota boa. Segundo tipo de discursivo que cairá na sua prova, redação. Então agora você vai fazer uma redação do Enem, né? A gente vai fazer uma redação lá de um texto estilo Enem, proposta de solução. Não, gente, não é. Lembrando, estamos tratando da banca Sebrasp. Sebrasp, novamente, mesmo na redação, 95% é o tema, 5% é a estrutura textual. E isso é uma situação que nos deixa muita dúvida, porque a redação, ela pressupõe uma estrutura padrão de texto dissertativo argumentativo, né? Então, ou que seja um texto dissertativo expositivo. Então, normalmente a gente tem que fazer uma introdução e conclusão, mas a gente vai ver um exemplo real aqui recente que, que nos mostra assim qual que é a nossa orientação. É claro que aqui a gente não é tão taxativo como em responder uma questão. Na questão, situação problema nesse caso, ou qualquer outro tipo de questão Sebrasp, não existe colocar introdução, conclusão. Não existe. Desde o seu primeiro parágrafo, você vai estar respondendo um dos tópicos. O seu último parágrafo, você vai estar respondendo o seu último tópico. Ponto. E já na redação, existe uma possibilidade de ser um pouco mais flexível nesse ponto. Primeiro, é bom ter em mente que, ainda que seja uma redação, a avaliação é 95% tema, 5% apresentação. Porém, a gente vai ver, existe uma forma, né? Existe um ponto que o Sebrasp pode colocar para os examinadores para que seja avaliado também os aspectos estruturais do texto. Por isso que a gente coloca no nosso curso aqui toda uma aula de estrutura textual, como que funciona uma redação tradicional, um texto dissertativo argumentativo, um texto dissertativo expositivo. Nada melhor do que um exemplo prático para a gente entender como que é, então, essa cobrança do Sebrasp na redação. O que quem conhece a banca Sebrasp sabe que existe um padrãozão, né? Seja em redação, seja em questão, normalmente vem um texto motivador, 1, 2, 3 trechos, né, de texto, e aí, considerando que o fragmento de textos apresentados tem caráter exclusivamente motivador, redige um texto citativo a ser do tema a seguir. Então, aqui é importante a gente chamar a atenção que eles têm caráter exclusivamente motivador. O que significa? Significa que, diferentemente de outras bancas, quem fez CNU, por exemplo, com a Cesgran Rio, quem fez FCC, já fez concurso de redação da FCC, muitas vezes essas bancas pedem para a gente relacionar e analisar informações que estão trazidas ali nos textos motivadores. Então, a gente tem normalmente comparar dado, fazer algum tipo de correlação. Não é o caso do Sebrasp, tá? O Sebrasp normalmente está um texto motivador bem genérico ali, que, claro, é muito importante ler, tentar extrair alguma coisa, muitas vezes a gente consegue extrair, mas ele está interessado nesses pontos aqui abaixo. Então, aqui, a realidade brasileira e os rumos da educação do Brasil. Esse é o nosso tema. Mas, o que a gente precisa responder? Ao elaborar seu texto, aborde o seguinte aspecto: a importância da opção pelo conceito de investimento em vez do gasto na educação pública, a relação entre escolas públicas de tempo integral e oportunidade de acesso à educação de qualidade, o ensino público e as perspectivas profissionais. Vamos entender quanto que valia essa prova. Essa prova valia 30 pontos. Então, 9,5, 9,5, mais 9,5. Então, 28,5 pontos. Está faltando 1,5, ou seja, 1,5 foi destinado para a apresentação e estrutura textual. De novo, seguindo a lógica de 5% para a apresentação e estrutura textual e 95% para o conteúdo. Então, se eu escrevesse um texto direto respondendo começando já, em relação à importância do conceito de investimento, vezes o gasto, educação pública, e fizesse 3 parágrafos, só respondendo, eu teria penalização? Olha, arrisco dizer que nenhuma.
Mas se fosse ter, seria apenas no 5% ali de estrutura textual. Mas dificilmente você seria penalizado. Tá? Isso mostra que mesmo com o estilo, né, o tipo de questão redação, o Sebrasp não está muito preocupado com uma estrutura padrão e clássica de um texto dissertativo. Tá? Agora, olha que importante, eu trouxe esse exemplo porque não é a nossa indicação você fazer um texto direto, escrevendo apenas os 3 tópicos. Por quê? Porque no padrão de resposta, no espelho de correção, eu vou ter passar. No espelho de correção, tá assim, ó, 1,5, 5% da nota, e 9,5. Ou seja, aqui você está sendo avaliado pelo conteúdo disso, aqui pelo conteúdo 2.2, aqui pelo conteúdo dos 2.3. Então, são os 3 tópicos que você tinha que abordar. E aqui você está sendo avaliado pela apresentação e pela estruturação textual. 1,5 ponto para isso. Mas, o padrão de resposta, ele coloca ali para o examinador, porque o padrão de resposta é quase que uma comunicação da banca para o examinador. Fala assim, olha, o candidato deve redigir um texto coeso e coerente, de estrutura dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, acerca do tema especificado, abordando os aspectos delimitados. Então, aqui, ele considera uma necessidade de se fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o que acontece? Se você segue a lógica dos tópicos, já é possível você fazer um encadeamento de ideias e considerar que foi feita uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, qual que é a nossa conclusão? É, é muito mais importante você focar na redação, inclusive na redação, nos tópicos. E não perder muito tempo, ou seja, muito espaço com introdução e conclusão, já que eles não serão avaliados de forma muito grande. Se forem avaliados, eles vão ser avaliados aqui nesse 1,5, que vale só 5% da nota. Então, eu já não fiz conclusão, vou tirar 1,3 de 1,5. Beleza? Então, o que a gente indica, né? O que a gente deve fazer? A gente deve fazer uma estrutura, no caso, né, se forem 2 tópicos, introdução e conclusão separados de forma de parágrafos separados? Não. Tá? A nossa indicação é o seguinte: se você vai fazer uma redação do Sebrae e vão ser cobrados 2 tópicos, faça uma introdução no primeiro parágrafo, mas não um parágrafo inteiro de introdução. Então, você vai fazer uma introdução no primeiro parágrafo e já ir respondendo o primeiro tópico nele. Então, nesse caso, seria de 2 tópicos. Então, você faz uma introdução e já responde o primeiro parágrafo, o primeiro tópico no primeiro parágrafo. E, no segundo parágrafo, complementa o primeiro tópico. No terceiro parágrafo, a gente vai responder o segundo tópico. E no quarto parágrafo, a gente vai continuar respondendo o segundo tópico e fazer uma conclusão. Então, o que é? Vai ter conclusão e introdução e conclusão? Vai. Mas ela vai estar acoplada já aos parágrafos de desenvolvimento. Para você não perder, né, 2 parágrafos separados em um texto de 30 linhas, um parágrafo de 5 linhas de introdução e 5 de conclusão, você vai perder aí, um terço das suas linhas. Então, da mesma forma, se forem 3 ou 4 tópicos. Faça um parágrafo por tópico, sendo que no primeiro parágrafo você vai fazer um período, pelo menos um período ali de introdução. Então, seu primeiro período vai ser uma introdução do texto todo. E no último parágrafo, seu último período, ou os 2 últimos, você vai fazer uma conclusão, um fechamento do texto. Então, essa é a nossa orientação, que eu acho que é o melhor a se fazer, no contexto, né, que a gente já explicou da Banca Sebrasp, que 95% da nota é de conteúdo. Então, você vai ter que escrever muito sobre isso aqui, ó. É importante a opção do conceito de investimento, em vez do gasto, educação política, escola pública integral. Isso aqui que vai ser cobrado, olha o tamanho do padrão de resposta disso. Então, cada parágrafo aqui, a partir desse 1, olha o tanto de informação que tinha para você responder sobre cada tópico. Então, é muito importante você focar nisso e colocar o máximo de informação possível, porque vão vir vários conceitos ali e o examinador vai ter que te enquadrar em um conceito, mas o conceito em relação ao conteúdo. Tá? Então, é muito pouco, por mais que tenha essa orientação explícita no padrão de resposta, quando a gente olha o espelho, não tem de onde aqui, ó. Ele não vai tirar desse tópico aqui a ausência de introdução, a ausência de conclusão desses 3 tópicos. Se ele for tirar, ele vai ter que tirar daqui. E a gente já te adianta, pela nossa experiência. Tira-se muito pouco da parte de apresentação de estrutura textual, a ausência de elementos de estrutura textual. Tira-se muito mais o Sebrasp pontos de legibilidade, respeito à margem, indicação de parágrafo, se não dá o espaço direito. Então, essa é a nossa orientação. Não gaste um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão. Se quiser muito fazer o primeiro parágrafo ali para introduzir 2 períodos, 2, 3 linhas, tudo bem. Não acho que vai prejudicar muito o seu texto. Mas gastar 5, 4, 5 linhas para introdução, 4, 5 para conclusão, não é indicado. Tá? Já pode tranquilamente fazer um inicinho ali na redação de uma introdução dentro do parágrafo e já começar a responder o primeiro tópico no primeiro parágrafo.
Beleza? Acho que aqui ficou claro. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos, né, da gente negligenciar a prova discursiva. Então, a não preparação, né, a preparação tardia da prova discursiva, ela afeta a classificação final. Principalmente, né, assim, tem muita gente que se esforça demais no objetivo e é eliminada da discursiva, ou se esforça demais no objetivo, igual que a gente falou. Cara, ele é o 01 do objetivo, ou ele é o top 5 do objetivo. Mas é muito fácil ele perder esse top 5 se ele não for bem na discursiva, porque a amplitude de nota é muito grande. Ele não, sendo o 01 da objetiva, você não vai conseguir tirar os pontos suficientes para ter uma nota média na discursiva. Esse é o grande ponto. Você pode ter uma nota média na objetiva e conseguir tirar os pontos na discursiva, mas não é possível você ter uma nota média na discursiva e tirar os pontos na objetiva. Beleza? Então, 40% da nota total desse concurso, na teoria, é, é o peso da discursiva, mas na prática, como eu já disse aqui, já expliquei, ele é muito maior. Estratégia de preparação. Então, realmente, a gente sabe a dificuldade, né? A corrida contra o tempo. Então, tem que conciliar estudo de objetivo e discursivo. O que a gente indica? Estuda a objetivo, estuda fim, mas saiba delimitar os temas e os assuntos dentro das matérias passíveis de cobrança da discursiva que são mais possíveis de cair na prova. Então, esses assuntos, a gente tem que dar um foco maior, porque existe uma necessidade, né, de uma memória mais ativa, porque a prova discursiva, a gente não está de frente com o conteúdo, então a gente tem que trazer de forma ativa o conteúdo, né, com base apenas no enunciado ali. Então, a gente tem que trazer os conceitos, lembrar dos conceitos, não é identificar. A gente tem que, muitas vezes, né, explicá-los, trazê-los à tona ali, ao que está no na nossa memória, né? Então, é muito diferente o tipo de estudo, né, que a gente faz para um prova objetiva, que a gente tem que simplesmente bater o olho e indicar, não, isso está certo, eu lembro que isso está errado, do que a prova discursiva, que a gente tem que falar só, fale sobre isso. Então, a gente tem que trazer na memória e colocar no papel, que a gente sabe que não é fácil, tá? Então, por isso, a discursiva certamente requer estudo, requer técnica, porque a preparação é distinta. Então, a gente, né, já começando a falar sobre como funciona a discursiva na prática, a gente orienta muito, né, ter uma base textual, né, uma técnica, português mínimo, não precisa, para ir bem em discursiva de concurso público, você ter um português excepcional. A gente já viu aí, claro, o Sebrasp, ele, além de estudo, ele penaliza, né, a gente explica na aula inicial, na aula de microestrutura, ele penaliza cada ponto, né, cada erro de microestrutura, seja de grafia, de propriedade vocabular ou de morfossintaxe. Porém, ainda assim, se você tem um português, né, uma técnica boa, um português ok, você está pronto. Então, acho que a gente tem que focar em atingir essa base. A partir do momento que você tem uma base, né, de uma técnica de escrita, ou seja, estratégia de como passar papel, o conteúdo que você sabe, e tem um português ok, você tem que começar a treinar semanalmente. E a partir daí, você tem tudo para ficar muito bem preparado. Então, o método DP é muito nesse sentido. Método possível na prática, teoria sucinta e muita prática. Então, não tem que ficar vendo aulas, horas de aulas, videoaulas, mesmo PDFs enormes. A gente, na apresentação do curso, a gente mostra bem ali o que é essencial, né, de se ver e o que é mais voltado para caso você tenha alguma dificuldade, né? Então, é importante que vocês leiam com calma e a nossa ideia é sempre otimizar, sempre focado em Pareto, aquilo que mais cai, aquilo que é mais importante, porque a gente sabe que concurso público é um mundo de coisas, é um mundo de assuntos a serem estudados, decorados. A prova objetiva já nos demanda muito. Então, na hora de estudar parece possível, a gente tem que ser muito efetivo, beleza? Vou passar aqui sobre a estrutura do curso em si, que a gente está lançando para o BTMG. Então, tem essa aula, que é a análise do edital. A gente tem aula em PDF, apresentação do curso e orientações gerais. A gente tem uma aula do histórico da Banco Sebrasp, para a gente entender como que funciona a cobrança aí da Banco Sebrasp, aula em vídeo. A gente tem uma aula de aspectos micro e macro estruturais para a Banco Sebrasp. Tem uma aula de estrutura textual. Então, são aulas relacionadas à microestrutura. Então, tudo que você tem que saber que será avaliado ali na microestrutura e uma outra aula de macroestrutura e estrutura textual, que é o que vai ser cobrado ali na apresentação e também na estrutura textual da redação em si, que pode te ajudar a, a ficar mais confiante para escrever uma dissertação, tá? Então, a gente tem aula de microestrutura em vídeo, essa é uma aula que a gente fala ali na apresentação, que se você já está bem, não há necessidade, porque são várias aulas de estrutura, claro. Mesmo nessas aulas, a gente fez alguns vídeos já com o que está de mais otimizado, no sentido assim, é o que mais é cobrado, é o que a gente percebe que os candidatos mais erram, mas, como a gente está se tratando de algo que é escasso, ou seja, né, nosso tempo é escasso, a gente tem que priorizar esforços.
essa é uma aula que, se você já está bem, né, já tem um português considerado, né, uma base ali básica, eu acho que você pode deixar para o final. Aí tem uma aula de técnicas para responder questões possíveis, bem objetiva, para falar o passo a passo ali, né, o que você tem que ser, tem que ter objetividade, tem que ter concisão. Além disso, a gente tem uma aula em vídeo como responder o estudo de casa, que é o estudo de caso para uma situação de problema. Então, ali a gente dá um esqueleto como responder, é bem importante para utilizar nos parágrafos, como a gente falou, que são, de fato, as análises do estudo de caso. Lembrando que, na situação problema do Sebrae, a gente tem uma possibilidade grande de ser um mix entre o estudo de caso e uma questão conceitual. E, por fim, tem uma aula de dicas para a discursiva, para a gente ganhar tempo no Rascunho, como que a gente cita leis, principalmente para o Sebrae, é importante, porque a gente evita muitos erros ali de mixtura, que vão tirar alguns décimos bem importantes. Então, essas dicas são muito interessantes, principalmente para ver na véspera da prova, tá? Além disso, a gente junta essa técnica com a nossa prática. E para o concurso do BNG são 24 temas específicos. A gente tem a opção de até 8 correções individualizadas, mas desses 24 temas, são 16 redações e 8 situações, problemas. Como que funciona esse nosso tema? O tema inédito. E tem a proposta da questão, tá? Bem no padrão da banca. Então, no caso do Sebrae, a gente dá um texto de apoio, coloca os tópicos a ser respondidos. Então, a gente é bem fidedigno, assim, com o que há de mais importante para a banca, né? O que há de mais importante para a preparação, ou seja, conhecer o perfil da banca. Então, tem um tema inédito. Além disso, tem um referencial teórico, que é o conteúdo que você precisa ter para responder essa questão, tem todo o conteúdo para responder aquela questão. Além disso, a gente coloca os quesitos avaliados para você entender como que a banca, que seria aquele espelho de correção, então como que a banca, né, coloca os conceitos, a gente explica ali no curso também que a Banca Sebrae, ela divide, né, aqueles quesitos avaliados em vários conceitos, então ele tem que te colocar em algum conceito. E, por fim, um modelo de solução, que é uma resposta dada por nossos professores para aquela questão, já considerando, né, o número de linhas, os tópicos a serem respondidos. Então, o referencial teórico é um pouco maior, né, abrange um conteúdo maior, e o modelo de solução já é aquele referencial teórico, né, o conteúdo aplicado à solução ali necessária para a questão. Então, aqui tem um exemplo básico, né, como seria aqui, né, o tema, então a gente traz bem no padrão aqui do Sebrae, esse é um tema, né, de administração pública, e então tem um referencial teórico, depois a gente coloca aqui, ó, os quesitos avaliados, né, a forma como o Sebrae coloca os conceitos, e, por fim, um modelo de solução. Então, todos os nossos 24 temas são nesse modelo, beleza? Por fim, aqui a gente já tem um cronograma do nosso curso. Então, no dia 11, que é o nosso lançamento oficial, todas as aulas iniciais já vão estar disponíveis, e a primeira e segunda rodada já vão estar disponíveis também. Como que vão funcionar a rodada dos temas inéditos? A gente vai intercalar. Uma semana são 2 redações, na outra é uma situação problema. Como a situação problema, ela tem 90 linhas e as redações têm 30 linhas, a gente fez um mix aí para você conseguir treinar de forma mais equilibrada. Então, 2 redações, uma situação problema. Claro, fica a seu critério, né? Se quiser acumular, por exemplo, 2 semanas e fazer direto uma situação problema com 2 redações, também não tem problema. Ou se quiser fazer uma redação na semana, depois acumula para fazer como se fosse um simulado, uma situação problema com uma redação. Fica ao seu critério, beleza? Mas aí a gente vai seguir essa lógica até no 24/2, lembrando que dia 16 de março de 2025 é a prova. Então, a gente tem um tempo considerável ali para treinar bastante. Tanto que a gente colocou muito tempo. Então, certamente, a ideia é te deixar muito bem preparado. Então, aqui, quem estará com vocês? Eu, professor João Lara, professor Jefferson Coutinho e professor Henrique Napoleão. Nós três somos professores do Discursivo na Prática. Então, a gente que faz todos os temas semanalmente, a gente faz temas, a gente que seleciona, né, os temas, particularmente no curso aí do BDMG. Eu li com muita calma na hora da seleção dos temas, tá? Então, a gente pega todo o padrão da Banca Sebrae, também o padrão do tipo, né, de concurso, então, concurso bancário, a gente teve um bastante recente, então a gente tem uma similaridade relativamente grande com alguns concursos, e com isso a gente cria e faz os temas para cada curso. Lembrando que a gente vai ter curso para ênfase 1, né, gestão, controladorias, finanças e controladorias, e ênfase 3, que é a de engenharia, beleza? Bom, aqui temos os 3 formatos dos nossos cursos. Então, a gente tem para o BDMG, curso sem correção, 347, curso com 4 correções, 447, curso com 8 correções, 597. Lembrando que nos cursos com correções, o curso de 4 correções dá direito a uma correção da situação problema.
Então, é uma situação problema e 3 redações. Já o curso com 8 correções dá direito a 2 redações, 2 situações problemas e 6 redações, beleza? Então aqui tem as informações, tudo que eu já passei, quais são as nossas aulas e os 24 temas. Mais informações, né, se você ainda não adquiriu o curso, se você ainda não for nosso aluno, ou mesmo se for, www.discursivanapratica.com.br/bdmg, ficamos à disposição. É um concurso de uma oportunidade muito única. Você que tem vem do BNDES, você que vem da área fiscal, você que vem da área de controle, com certeza já tem uma base muito boa. Você tem um período relativamente grande, até 16 de março, para fazer essa prova. E, com certeza, é um órgão muito bom de trabalhar, no local muito bom. A cidade, eu sou suspeito para falar, Belo Horizonte, mas é uma cidade que eu acho excelente para se morar. Além disso, o local físico do BDMG é um local excelente, numa área muito nova da cidade. E, além disso, todo mundo que eu conheço que trabalha no órgão gosta bastante. Então tem tudo para vocês se realizarem profissionalmente e conquistarem um grande cargo público. Tá bom? Ficamos à disposição e nos vemos na próxima. Discursiva na prática.